Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 20, a estrutura espiritual. Aqueles que praticam pecados incentivam Satanás a destruir a criatura. A Escritura Sagrada enfatiza: o homem fragilizado será facilmente enganado, porque o anjo caído é o demônio. O apóstolo Paulo pregou que, nos últimos dias, o diabo se vestiria de anjo para enganar até escolhidos. Quem escapar dessa investida, biblicamente, será vencedor. Segundo aos Coríntios 11:14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O homem preso ao pecado ficará vulnerável. Os riscos virão por consciência ou inconsciência. Quem se santificará longe do Criador? A humanidade tem dias limitados na terra por decidir a vida fácil pecaminosa. Se uma pessoa consciente cometer pecado, quem a defenderá? Para a pessoa errada, alguém lhe oferece ajuda: Jesus, o sumo sacerdote. Porém, seu nome precisa ser invocado pelo pecador. Os grupos dos filhos de Israel te aconselham: nunca recue quando a situação parecer ruim. Confessar os erros é o certo a fazer, mesmo difícil. Quem peca silenciosamente não terá proteção do Eterno. Os problemas sem Jesus vão existir, mesmo que pareçam resolvidos. O pecado consumado confunde a alma, e todo vivente precisa desse evangelho eterno. Apenas ele, por inspiração de Deus, ampara o necessitado. O pecado consumado domina veias e medulas, agita a mente e acelera o coração. Através dessas reações, conseguimos separar uma pessoa insana. O mundo ama dissensões, brigas e contendas. Se o cristão abraçar isso, será conscientemente preso. A liberdade espiritual acontece se entregando totalmente a Deus, e raríssimas vezes encontraremos isso na religião. O inimigo tenta a criatura de Deus porque não é criativo. A dádiva que sempre cobiçava foi dada aos homens. Após criado, esse homem recebeu sabedoria para dominar o mundo, por ser injetado nele o sumo sacerdócio. O diabo nunca deixa o homem vencer. Para isso acontecer, impede a criatura de chegar a Deus. Sua astúcia é se esconder no homem mal informado. As pessoas pensam que a escolha veio para nos afastar de Deus. Nem sempre podemos afirmar isso. Difícil seria não poder escolher, porque havendo opção, ninguém se culpa por erros alheios. Imagine se não tivéssemos escolha, nossas decisões seriam sequestradas. O perdão divino é gratuito. Ainda cometendo erros, os humanos poderão escolher a morada celeste. Por mais que as pessoas pequem, ninguém quer as chamas eternas. O maravilhoso lugar está à nossa espera, mas devemos saber que escolher o abismo é pecar contra Deus. Se não houvesse opção, como os homens aceitariam Jesus? Poderia escolher algo sem essa dádiva? Certamente não. Tudo o que decidimos é opção. Por aí, o livre-arbítrio se torna presente de Deus. Poucos conhecem o pecado que levou à queda humana. Sabemos que pecando e não se consertando, perderemos o sumo sacerdote Jesus. Daí, como nos levantaremos? Alguns crentes provocam calúnias e perseguição entre irmãos, até desonram liderança e projetam desavenças. Muitos deles, nem sob castigos, consertam com Deus. Aqueles que forem fiéis terão a salvação, ainda que passem momentos ruins, vencerão. Sinceramente, poucos receberão o sumo sacerdote Jesus sem sofrimento nesses últimos dias.
O coração daquele que adquirir riqueza repentina será malicioso, porque se ostenta, dizendo: de nada tenho falta. As pessoas não sabem que Satanás afirma essas palavras. Agora saiba, toda pessoa terá momentos ruins e duras provações. Assim que aproximar a tentação vindoura, quem se mantiver na promessa de Deus será protegido da angústia. Nós, tribos dos filhos de Israel, ensinamos o caminho que todos precisam andar. A Bíblia Sagrada afirma que os homens amam mais a carne e para defendê-la fazem confusão e contenda. Razão porque a vaidade está no sangue humano. Todos precisam do sacerdócio de Cristo e das tribos dos filhos de Israel, porque Jesus Cristo exige dos servos dedicação à leitura, oração e jejum. A palavra manda que façamos esse compromisso continuamente. Se as 4 coisas forem seguidas corretamente, os cristãos viverão para sempre, sendo elas oração, leitura da Bíblia, jejum e vigilância. Se elas forem aplicadas com empenho, os crentes vencerão facilmente. O provérbio de Salomão afirma: 6 coisas aborrecem Jesus, a 7ª sua alma abomina. A principal delas é contenda entre irmãos. Esta é a pior de todas. Provérbios 6, 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. O local que anuncia a Bíblia corretamente, esse ampara órfãos, viúva e não se corrompe no mundo. Quem subestima isso é mundano. Seus dias serão amargos por plantarem dissensão e contendas. A porta estreita ensina a boa palavra, porque só obedecendo o Eterno viverás. Aqueles que procuram facilidade acham a carapuça do pecado e gemerão eternamente. O poderoso não vê o homem caído ou mesmo culpado, porque antes o colocou no Éden para vencer. Para entrar na cidade santa requer compromisso com Deus. Sinceramente, nenhuma alma contempla o Senhor sem Cristo revelar. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus disse: sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai sem minha vontade. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Infelizmente, muitos querem salvar pela própria visão, que será impossível. A porta estreita é o ensinamento puro. Toda pregação adulterada nega o sacerdócio do Senhor. Todo cristão que se comporta mal será destruído. Jesus disse: quem não recebe o sacerdócio eterno, porém outro ensino, aprende com o ladrão e salteador. João 10, 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. A pessoa que representa Jesus não incentiva a pecar. Quem confia no homem será escravo dele. 2 portas se abrem, uma é estreita e outra larga. Precisa seguir uma para entrar na outra dimensão. Como não devemos admirar, a porta larga representa Satanás, que levará muitos consigo.
Nós, tribos dos filhos de Israel, mandamos afastar-se desse mundo e apegar-se a Cristo, a solução dos homens para escaparem da iniquidade. Os romanos, ao dominar Israel, passaram a controlar os sacerdotes, empossando outros da linhagem pagã. O sistema religioso, fundado em 325 d.C., vem controlando o mundo pela escrita bíblica. A igreja do Anticristo, ou do Jesus Cristo de Ismael, está entre nós, porque o evangelho do reino pereceu anteriormente. Essa entidade quer unificar seu reino na terra e parece que o tempo é chegado. Quando o Senhor nasceu, houve discórdia e ódio, porque a sua palavra contestaria a mentira. A vontade do Eterno seria implantar santidade e amor. Essas duas dádivas deverão seguir juntas. Se as separar, a entrada demoníaca será inevitável. Na Escritura, o Senhor diz que, na nova aliança, o Anticristo, Jesus Cristo de Ismael, erguerá a sua igreja de entre as igrejas da terra. Ele ditará regras fáceis e as dominará. Não se escandalize por pregadores nunca revelarem tal astúcia. Para isso, nós, tribos dos filhos de Israel, voltamos sem temor com o evangelho do reino, o selo da promessa. A escrita no livro de Mateus afirma dias angustiosos chegando à terra. Na escritura mostra Deus poupando os eleitos, abreviando o tempo para eles. Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O arcanjo Miguel visitará os revelados que viverem esse evangelho eterno. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que foi achado escrito no livro. Esses também ajuntarão os escolhidos nas extremidades dos céus para serem arrebatados. Mateus 24:31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Daniel, o profeta, disse que um príncipe defenderia os filhos do teu povo, escrito no livro que trará, tudo antes do sumo sacerdote Jesus arrebatá-los. Aquilo firmado por Daniel não sucederá na tribulação. Os demônios facilmente conseguiram adulterar o tempo dessa passagem. O que mais querem é escapar do fogo que virá cumprindo as profecias. Acerca da besta, o ensino religioso afirma que o sinal para os gentios virá na tribulação. Aos judeus, sim, virá naquele tempo. Eles são os restantes da terra, porquanto a salvação dos gentios haverá terminada. Lucas 21:24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. A todos digo, o aperto virá antes do sumo sacerdote Jesus arrebatar seu povo. O espírito demoníaco veio estabelecer outro tempo para as profecias. Assim eles não seriam destruídos. Agora, o invasor envia pregadores para enganar todos, colocando a humanidade no curral até a catástrofe chegar à terra.
Muitos irmãos nessa nova aliança estão perdendo a palavra revelada. Um acontecimento mínimo já os afasta do caminho. Esses não se comprometeram com o Evangelho eterno, pregado nos grupos dos filhos de Israel. A Escritura da salvação nos adverte: nunca troque o certo pelo duvidoso. Abraçar o Evangelho comum é também resistir à fé. Quem achará salvação combatendo contra Deus? Lamento. Deixar esse Evangelho do reino é repudiar o Salvador Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Aqueles que deixaram esse grupo, arrependidos, comentam: afastei-me do Evangelho eterno anunciado nos grupos, tribos dos filhos de Israel, e lamento. As lideranças do sistema me mostraram falsas provas da salvação. Eles disseram pregar também o Evangelho do reino. Levado pelas bonitas palavras, aceitei o engano na minha alma. Após um tempo, me sobreveio muito sofrimento, isso por guardar o argumento enganoso. Após deixar os grupos dos filhos de Israel, um tempo depois, Satanás dirá que você pecou por afastar-se da verdadeira fé. A pessoa saberá que ele está mentindo, mas não conseguirá reagir. Após a derrota, seguirá indefesa, insegura e vulnerável. Infelizmente, a oportunidade estará findando, porque vivemos agora o tribunal de Cristo na terra. Acabado o tempo, os demônios zombarão daqueles que disseram ser do Senhor nos evangelhos. Aqueles que acreditaram na falsa pregação e mantiveram viva aquela mentira, não voltarão aos grupos dos filhos de Israel. Esse foi o propósito de Deus, que revelou servir ou não servir o Senhor. Malaquias 3:18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem comenta o nome de Deus sem renunciar ao mundo, nunca o serviu. Para alertar os escolhidos, o sumo sacerdote Jesus trouxe nos últimos dias os 144.000 comprados da terra. Nas cartas aos grupos da Ásia, João comentou: quem se manter fiel, Deus o protegerá. A terra onde vós habitais é o trono do demônio. Se não negarem o meu nome, os protegerei da angústia vindoura. Repito, serão guardados todos que se mantiverem a palavra da paciência ou o Evangelho eterno. Todos que aprenderam com Jesus precisou deixar o mundo religioso. As trevas angustiantes virão e muitos gemerão ao atravessá-las. A causa desse terremoto espiritual será o cumprimento das profecias em tempo real. Aqueles adormecidos em doutrinas humanas evitam a verdadeira santidade. Quando caírem, não se levantarão mais. Infelizmente, lembrarão que presenciaram dias que nunca mais voltarão. Muito arrependimento terão aqueles que evitaram o eterno Evangelho. Agora é sobrevindo o julgamento dos gentios. Aqueles que subestimarem a verdade serão reprovados e a oportunidade passará. Quando os dias proféticos se cumprirem, Cristo buscará seus escolhidos. Assim que Cristo regressar, a humanidade, escarnecendo, se alegrará, porque ninguém mais aborrecerá o mundo com essas palavras. As pessoas levadas no arrebatamento saberão que as profecias se cumpriram. Quando isso acontecer, o anticristo, por direito, terá seu trono, porque o Senhor levará seu povo. Quem afirma que o gentio salvará em tribulação não possui fundamento. Quando o tempo do gentio acabar, o livro da vida será fechado. Antes do arrebatamento, o povo não judeu foi julgado. Aqueles já tiveram a oportunidade e deixados perderam a chance de salvar.
Os judeus tradicionais estarão em tribulação. Logo, Deus enviará as testemunhas do céu ao vir o terceiro anjo do juízo. Os remanescentes israelitas ouvirão e crerão no sumo sacerdote Jesus. Muitos perecerão por não pegarem a marca do demônio. Os aliados de Satanás mudam as profecias para a palavra se perder. Nunca saberemos quando Cristo virá. Portanto, mantém-se vigilantes, unidos às tribos dos filhos de Israel, esperando pacientemente. Quando interpretamos erroneamente a Bíblia, o inimigo sabe e abre espaço para as forças satânicas tornarem esse livro empobrecido, mofado e desonrado. Antes, quando o mal perdeu a sua morada, decretou guerra contra Deus e quem adora o seu nome. Nós, tribos dos filhos de Israel, convidamos a todos para a vinda do sumo sacerdote Jesus. Os homens, querendo ou não, verão as profecias se cumprirem. Infelizmente, poucos acreditam na palavra determinada. Quero ser franco, muitos não creem que Jesus virá, ainda sendo pregadores. Haverá fim vitorioso para quem nega Jesus? Entrarão na cidade santa decidindo assim? A pessoa chegará a Deus não sendo revelada por Cristo? Por conta própria, alguém receberá o Evangelho eterno que purifica a alma? Peço que responda as perguntas para você. Se elas te incomodarem, procurem fazer o certo.